E aí galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo suave? Dr. Dedego aqui na área mais uma vez. E hoje eu vou trazer um assunto bastante importante para todos vocês que gostam ou que pretendem importar algum produto, comprar algum produto de fora aí, de fora do país, principalmente falando de AliExpress e Shopee. Muita gente tem algumas dúvidas no que se refere à questão da taxa de importação. Então nesse vídeo eu vou tratar com vocês aqui alguns aspectos importantes, até qual o valor, por exemplo, é correto ou não ser cobrada essa taxa de importação. Caso você seja cobrado, alguma taxa seja aplicada sobre o seu produto que você comprou, como você pode proceder para recorrer, se você teria direito a recorrer ou não. Então a gente vai tecer alguns comentários sobre esse assunto aqui, espero ajudar vocês a principalmente esclarecer vários aspectos que muita gente aí no YouTube traz informações erradas, equivocadas e termina trazendo confusão para as pessoas que têm algumas dúvidas e para outras pessoas que não têm nenhum conhecimento sobre o assunto. Então o nosso vídeo de hoje é esse aí, espero que vocês gostem. Qualquer dúvida deixem nos comentários, se inscrevam no canal para nos ajudar aí e deixa o like, beleza? Vamos pro vídeo. Então para começar a gente tem que levar em consideração alguns aspectos importantes desse assunto. O primeiro ponto que eu quero levantar é o seguinte: muita gente tem na cabeça a ideia de que você só não pode ser taxado em compras e importações de qualquer produto em até $50. Se esse valor for superado, ultrapassado, por mesmo que seja $60, $70 aquele produto que você está importando, muita gente acredita que você pode ser taxado. Você não vai ser obrigatoriamente taxado, até porque a Receita Federal, a fiscalização aduaneira, ela não tem como analisar todos os produtos que entram no Brasil. Então eles passam lá no raio-x, eles vão tipo por eliminação. Um ou outro vai ser taxado, ele vai ser conduzido para aquele setor de uma fiscalização mais detalhada, mas o risco de você ser taxado é muito grande. Eu acredito que seja superior a 50%. E para ser bem sincero, eu acho que gira em torno de 50% a 70% a chance de você ser taxado. Existem canais aí que estão divulgando pesquisas dizendo que informe aqui se você comprou, se você foi taxado, o valor da taxação que você sofreu. Só, gente, vocês têm que entender o seguinte: essas informações de pesquisas realizadas em alguns canais do YouTube, elas são bastante restritas. Elas estão restritas a pessoas que acessam esse canal, que assistem esse conteúdo. Então, sequer esse volume de pessoas que chegam a comentar nesses canais, sequer atinge uma margem de 10% das compras e importações totais que existem no Brasil. Então a gente não pode levar em consideração como uma pesquisa perfeita, digamos assim, válida, 100% válida, que é válida obviamente, mas o grau de certeza que aquela pesquisa tem, de validade que aquela pesquisa tem, na minha ótica, é muito baixa. Porque a gente está levando em consideração apenas aquelas pessoas que estão aqui naquele canal, que estão preocupadas ali, gostam desse conteúdo e estão todo dia consumindo esse conteúdo sobre placa de vídeo, sobre processador, sobre memória. Mas, gente, existem várias e várias outras pessoas que trabalham com importação de outros tipos de produto. E eles não estão no YouTube, eles não estão preocupados em tecer um comentário lá, quanto foi que foi taxado, eles não estão nem sabendo que às vezes tem essas pesquisas e podem votar, tá entendendo? Então assim, o número de pessoas que participam dessa pesquisa, comparado com o volume de pessoas, o número de pessoas que importam e são taxadas é muito, muito pequeno. Então a gente não pode considerar essas pesquisas como sendo uma máxima, como sendo o que de fato acontece. A gente pode levar em consideração como uma análise média do que pode acontecer, mas não na proporção perfeita do volume de compras e importações que o Brasil tem mensalmente. Então, o primeiro ponto que eu quero levantar é esse, que as pesquisas dos canais são válidas, são, mas eu não acredito que sequer 10% das pessoas que importam, que são taxadas ou não, chegam a comentar nessas enquetes que são realizadas nesses canais. Então assim, vamos ter calma quanto a isso, né? Não vamos pensar que essas enquetes, essas pesquisas são completamente perfeitas, mas elas servem como balizamento para a gente ter uma noção mínima literalmente, do que pode ser taxado, do que não pode ser taxado. Então, o primeiro ponto que eu quero comentar é esse. E a segunda questão que eu vou comentar é justamente a respeito do que estabelece as leis
as normas, os decretos, as portarias, a instrução normativa que tratam sobre essa questão da taxa sobre produtos importados. Então, gente, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração, que a Receita Federal leva em consideração para aplicar ou não a taxa sobre os produtos que você importa, é justamente essa portaria do Ministério da Fazenda, portaria 156 de 1999. Essa portaria estabelece requisitos e condições para aplicação de regime de tributação simplificada instituída pelo decreto número 1804 de 1980. E o que é que diz essa portaria do Ministério da Fazenda? Então, nessa portaria, o que é importante da gente observar é o que estabelece aqui o parágrafo 2º do artigo 1º. Vamos ser mais curtos aqui para que o vídeo não fique tão longo quanto o último, né? Então, o parágrafo 2º diz o seguinte: os bens que integrem remessa postal internacional no valor de até $50 ou equivalente em outra moeda serão desembaraçados com isenção do imposto de importação, desde que o remetente e o destinatário sejam pessoas físicas. Observe, nessa portaria, eles regulamentam que tanto o remetente quanto o destinatário seja pessoa física, para que até isso, nos produtos de $50, mesmo produtos de $50, precisam ter remetente pessoa física e destinatário pessoa física, para que eles reconheçam assim a isenção desse imposto sobre esses produtos adquiridos, esses produtos trazidos para o Brasil. Primeiro erro que a gente já encontra aqui, a primeira falha nessa portaria é essa aqui. Mas por que seria esse erro? Porque eu poderia dizer que isso aqui está errado. A questão de requerer, de constar aqui essa informação de que tanto o remetente quanto o destinatário precisa ser pessoa física. Então, é justamente porque a lei que regulamenta essa questão das importações e da taxa de tributação sobre os bens de importação, que é a Lei 1804/80, ela justamente não estabelece aqui que tanto o comprador quanto o vendedor precisam ser pessoas físicas. Então não há dúvida de que essa portaria do Ministério da Fazenda ela está afrontando a lei. E na hierarquia das leis, obviamente que um decreto-lei é muito superior a uma portaria. Nesse aspecto aqui, a portaria ela não tem validade sobre a lei. E o que é que diz aqui esse decreto-lei? A gente vai aqui para o artigo 2º, e o artigo 2º estabelece: o Ministério da Fazenda, relativamente ao regime que trata o artigo 1º deste decreto-lei, estabelecerá a classificação genérica e fixará as alíquotas especiais a que se refere o parágrafo 2º do artigo 1º, bem como poderá. E aí é onde vem justamente o conflito com aquela portaria do Ministério da Fazenda. Inciso 2º. Dispor sobre a isenção do imposto de importação dos bens contidos em remessas de valor até $100 norte-americanos ou equivalente em outras moedas, quando destinados a pessoas físicas. Aqui está a diferença da portaria do Ministério da Fazenda. Lá eles dizem que tem que ser o remetente pessoa física e tem que ser o destinatário pessoa física. Então aí eles acrescentaram um fator na portaria que a lei, o decreto-lei, não prevê isso. E eles não podem acrescentar fatores, acrescentar pontos ou situações que não estão previstas em lei. Então, só por essa questão aí, automaticamente essa portaria ela já não pode ser admitida como correta. Ela está deixando margem à discussão aí. É o que pode acontecer, como acontece constantemente, discussões pela via judicial. Então o inciso 2º ele deixa bastante claro, sem qualquer margem a dúvida aqui ou a entendimentos ambíguos, de que o que vai importar aqui é que o destinatário seja a pessoa física. Então você pode comprar de empresas, pessoas jurídicas lá na China, por exemplo, do AliExpress, você pode comprar de pessoas físicas, não tem problema, desde que você compre na condição de pessoa física e o valor do produto não seja superior a $100. A partir disso, você tem direito à isenção. Outra coisa que muita gente não sabe é que se você comprar o produto, digamos que o produto seja $100 e a empresa cobre para o envio aí uma taxa de $50. Importante saber disso aí, que os valores cobrados a títulos de remessa, de postagem, de porte, de envio, eles não compõem a base de cálculo para a taxação ou não dos produtos. Em resumo, o que vale é o valor do produto. Se o seu produto você pagou até $100, independente do valor do frete, o valor do frete não entra no cálculo para saber se você vai ser taxado ou não. Então, independente do valor do frete,
o que vale é que o seu produto não chegue a ultrapassar os $100 e aí ele vai obter o direito de isenção. Esse é um ponto que muita gente não sabe, viu? Mas estou trazendo para vocês essa informação aqui complementar. Mas uma coisa que muita gente não sabe é que você pode importar de qualquer país do mundo. Não é só da China ou dos Estados Unidos, qualquer país do mundo. Porque a lei está prevendo aqui que se o valor do produto que você comprou, o valor do produto que você está importando, ele não ultrapassar $100 norte-americanos, aí vem o detalhe, ou equivalente em outras moedas, ou seja, se independente do país, do planeta que você comprar, aquele produto não ultrapassar $100, você pode ter comprado em euro, você pode ter comprado em libra, da forma que você quiser. Você faz a conversão desse valor para aquela moeda que você está comprando, e se o valor do produto não ultrapassar $100, você também não pode ser taxado. Então fiquem atentos a isso. Vocês podem importar de qualquer país. A questão da isenção da tributação sobre os produtos importados se aplica a produtos comprados em qualquer país do mundo. Como eu já comentei, o decreto-lei aqui, obviamente, ele tem força superior a uma portaria, porque na lei existe a hierarquia das leis. Então, existe uma questão de que a portaria ela é inferior a um decreto-lei, é inferior a uma lei. Então, não há o que se discutir nesse contexto. Mas muita gente, mesmo assim, continua sendo taxada. Você compra um produto com um valor inferior a $100 e está sendo taxado. E aí muita gente diz, mas está errado, está certo, o que vale é a portaria, o que vale é o decreto-lei. O que vale é esse decreto-lei aqui, que limita o teto das importações para a obtenção da isenção em $100. E isso já é matéria que é pacificada nos tribunais, na questão de jurisprudência, em todo o país. Não é uma coisa pontual em um estado ou outro. Isso é matéria pacificada, inclusive o Superior Tribunal de Justiça. E sobre essa questão de jurisprudência, eu estou trazendo para vocês aqui um julgamento extremamente recente, de janeiro de 2022, agora desse ano, que trata justamente sobre esses aspectos aí. O que é que aconteceu aqui? A pessoa fez a importação e foi taxado em um produto que não ultrapassava o limite de $100, não ultrapassava o valor de $100. E ele procurou acionar a justiça para obter o direito de isenção dessa taxa da importação e obter a liberação do produto. E ele conseguiu. E aqui está a ementa, que a ementa é o resumo do julgamento, e diz o seguinte: imposto de importação, remessa postal internacional, isenção, limite $100. E aí, vamos lá. Relativamente às importações realizadas por meio de remessa postal internacional, a TNU, que é Turma Nacional de Uniformização, essa Turma Nacional de Uniformização digamos assim, seria a última instância das turmas recursais. Turma recursal é o setor de recurso que recebe todos os processos todos os recursos que são de juizados especiais, como popularmente o povo diz, pequenas causas. Você bota uma ação nas pequenas causas, né? Você entra com aquela ação do juizado especial. Caso você recorra, o seu processo vai para uma turma recursal. E acima dessa turma recursal existe essa Turma Nacional de Uniformização, que ela só é acionada quando você entra com um recurso e prova de que uma das turmas recursais do país está julgando diferente de outra turma recursal. Então eles têm que uniformizar, dizer qual é o entendimento que deve ser aplicado de forma pacífica no país todo. Então ela entendeu dessa forma, uniformizou esse entendimento de que, por exorbitarem o poder regulamentar, são ilegais a condição de o remetente ser pessoa física e a limitação do valor da remessa em $50 prevista na portaria. Exatamente o que a gente conversou. É ilegal a portaria estabelecer que o remetente tem que ser pessoa física? Não, pode ser física ou jurídica. E é ilegal também a portaria estabelecer que o valor máximo para a obtenção da isenção seja que o seu produto alcance $50. Está aqui mais uma vez demonstrado que isso é ilegal. E dessa forma a portaria perde sua validade, porque ela está indo de confronto com o decreto-lei. E novamente, na hierarquia das leis, o decreto ele tem mais força, ele é superior a uma portaria. E finaliza aqui a decisão dizendo assim: com base no decreto-lei 1804 de 1980, são isentas ao imposto de importação as remessas postais internacionais no valor de até $100, independente da natureza do remetente. Aqui não há o que se debater. E da mesma forma, nós temos inúmeros julgamentos oriundos do Superior Tribunal de Justiça que tratam sobre o mesmo assunto e têm o mesmo entendimento.
Esse aqui é um caso que eu trouxe para vocês, que ele regulamenta a mesma coisa e afronta mais uma vez a portaria lá do Ministério da Fazenda, estabelecendo que as remessas de até $100, quando destinadas à pessoa física, são isentas do imposto de importação. Com base nessas jurisprudências, nesse entendimento pacificado pelas turmas recursais e pelos tribunais do país aqui, você pode acionar, bater as portas da justiça e solicitar essa isenção. E eu vou explicar mais para frente quais as formas que você pode fazer isso. Então trago mais uma vez aqui para vocês algumas outras jurisprudências, caso vocês precisem, queiram pesquisar, tá aí para vocês darem uma olhadinha. Essas não são jurisprudências isoladas, não. Isso é o padrão, isso é o que a justiça tem entendido, porque a gente tem que seguir o que está previsto em lei. Porque o que está acontecendo aí com essa portaria é que ela está afrontando o princípio da legalidade. E por isso que todos esses julgamentos são desfavoráveis ao texto da portaria do Ministério da Fazenda. Então, galera, ultrapassados esses pontos aí, o que é que vocês devem observar para vocês utilizarem como prova para entrar com recurso, requerer a isenção ou a restituição dos valores que vocês, porventura, tenham pagos a título de taxa? Para saber se você está dentro dos $100 de isenção ou não, o dia que esse cálculo vai ser realizado é considerado o dia da compra, do pagamento. Então, você tem que observar o dólar do dia, o valor que você pagou no produto, para saber se, levando em consideração esses dois fatores, a sua compra não chegou a ultrapassar os $100. Segundo ponto, eu já comentei, que é justamente que o valor do frete ele não compõe, não integraliza o valor do produto para a questão do cálculo da taxação. Então, é mais uma questão que você deve observar aí, que às vezes ele pode acontecer de lhe taxar levando em consideração o frete, você pode recorrer e vai ganhar. O que você precisaria de provas para acionar, digamos, administrativamente ou pela via judicial para ter o dinheiro restituído ou até mesmo para conseguir a liberação do produto na alfândega sem que você pague essa taxa? Isso é muito simples, todo mundo deve saber. Você precisa do próprio anúncio, é bom você salvar. Todo produto que eu compro aqui, eu vou na página lá no site, né? E faço uma impressão em PDF do link todo, da página toda, porque lá aparece o valor do dia da venda, aparece o valor do produto, as informações mais completas. Primeira coisa, eu salvo a página integral do produto que eu estou comprando. Segundo ponto, você tem que ter, obviamente, os comprovantes do valor que você está pagando. Se você está pagando em boleto, tem que guardar o boleto. Se você está pagando em cartão, tem que ter comprovante de pagamento do cartão, que seja no seu nome ou não, guarde essa documentação. E a questão do frete, se também tiver frete, você tem que ter informações discriminando o valor do frete, quanto é o frete, que é justamente para demonstrar que o frete está sendo pago à parte, justamente para comprovar o valor da peça e o valor do frete, para que lá na frente eles não somem os dois e lhe taxe por conta disso. Então é bom você ter essa documentação já organizada, principalmente quando for comprar um produto mais caro, que tem um risco maior de ser taxado. E aí, quais são as formas de recorrer dessa taxa indevida? E você tem um meio de recurso que é diretamente nos Correios. Você pode fazer um recurso direto pelos Correios, você tem que entrar em contato com os Correios e solicitar o formulário de recurso quanto à aplicação da taxa de importação. Segundo ponto, mas obviamente mais complicado, porque esse processo deve ser protocolado diretamente junto à Receita Federal, né? E aí você deveria entrar com um processo administrativo. Isso é muito menos realizado porque é mais complexo, né? Então o pessoal sempre faz o recurso direto nos Correios. E aí há aquele processo administrativo também, através dos Correios. E o segundo ponto seria diretamente através da Receita Federal. E a terceira forma é justamente pela via judicial, que você vai justamente entrar com ação pedindo que a Justiça determine a liberação daquele produto sem o pagamento da taxa de importação, através das provas que você, obviamente, vai apresentar no processo, e explicando que o produto não ultrapassou o valor de $100, que é justamente previsto na lei, né? Mas alguns aspectos interessantes que eu quero trazer para vocês, que é o seguinte: se, por exemplo, vocês fazem muitas compras na internet, muitas importações, e aí com uma certa frequência vocês estão sendo taxados, vocês podem juntar esses valores dessas taxações, obviamente, as que são ilegais, né? E vocês podem cobrar os últimos 5 anos, dentro dos últimos 5 anos, todas essas taxas em um processo só, porque envolve a mesma parte autora, envolve a mesma parte que será promovida. Então você pode, digamos, você tem 6 produtos que foram taxados nos últimos 3 anos. Essas taxas foram em produtos com valores inferiores a $100, são indevidas, portanto.
E aí você pode juntar esses valores todos que você pagou, pega os comprovantes, os boletos que você pagou dessas taxas e você pode acionar um processo só pedindo a restituição desses valores e você vai ganhar. A segunda forma é você entrar pedindo, como eu já disse, a liberação do produto, sem que você faça esse pagamento. O processo pode demorar um pouquinho, então eu recomendo que você faça um pedido de antecipação de tutela, um pedido liminar, para que o juiz já defira essa liberação, para que o seu produto saia de lá, da alfândega lá, do setor, e já seja remetido para você, mesmo durante o processo estar tramitando ali, antes de uma sentença, antes de uma audiência, antes de qualquer procedimento. E para isso, novamente, vou recomendar que vocês procurem um profissional da área, um advogado aí de confiança de vocês, um amigo que vocês conheçam, ou de toda forma vão através de um advogado, porque vocês precisam fundamentar a petição, fazer uma ação bem feita, fundamentada, para que vocês tenham êxito aí. Não é só o fato de vocês saber que tem o direito e vai pedir de todo jeito que você ganha. Então procure sempre um profissional da área para ele auxiliar nessas questões aí que termina valendo a pena. E por fim, gente, caso vocês queiram, vocês precisem de algum modelo de recurso, caso vocês queiram jurisprudências, eu tenho inúmeras aqui, que eu tenho assinatura de alguns portais de justiça que eu utilizo no meu trabalho diariamente. Então, se vocês precisarem de algum auxílio de modelos, tanto de recurso administrativo quanto de petições para via judicial, se vocês precisarem de algum auxílio, deixem aí nos comentários que eu vou me esforçar o máximo possível para poder ajudar vocês aí. A gente está à disposição aqui, tá entendendo? E vamos buscar brigar pelos nossos direitos. Quanto mais calados a gente fica quanto a essas questões das taxas que a gente está sofrendo aí em produtos abaixo de $100, mas eles vão taxando. A partir do momento que você aciona na justiça, que você faz um recurso, que você briga pelo seu direito, eles vão analisar, vai chegar um ponto, eles vão ver que estão tendo mais trabalho respondendo processos do que fazendo de fato, cumprindo a lei. Então, isso também afeta com que as coisas mudem, essa situação mude desse calhamaço de taxação que eles estão realizando aí. Em praticamente tudo eles estão taxando, né? Então é isso, eu espero ter ajudado vocês aí. Qualquer dúvida, deixem nos comentários, se inscreve no canal aí para deixar uma força, deixa o like. É isso, fiquem bem, cheiro no coração. Falou!